Olá, você que está aqui no site do Karsug e também no Vida Moderna. Esta é mais uma semana em que o Karsug vai falar para a gente sobre futebol. Agora aqui em São Paulo, que já começou o Campeonato Paulista e alguma coisa da Europa também. Tudo bem, Karsug? Tudo bem, amigos. E é um campeonato, eu diria, um pouco sui generis, esse campeonato paulista. Isso porque há duas correntes de utilização desse campeonato. Há os clubes menores, aqueles que não têm acesso depois ao Campeonato Brasileiro da Série A, muito menos competições internacionais, e que então encontram no Campeonato Paulista uma coisa realmente importante, em que merece começar antecipadamente a se preparar. Tem clubes que começaram essa preparação em fins de outubro, começo de novembro, para chegar em ponto de bala na competição. E tem outros clubes, notadamente os quatro grandes, Sim, que começam agora a preparação e, portanto, ainda estão tateando, muitos na busca da melhor definição técnica da equipe, da escolha do modelo tático que mais se adequa, e nenhuma delas em condições excelentes do ponto de vista atlético. Mesmo porque, se estivesse agora muito bem atleticamente, aconteceria aquilo que aconteceu no outro ano com São Paulo, sim, que começou muito bem e depois caiu. sim. E você começar muito bem, depois cair, você acaba, num primeiro momento, sacudindo o entusiasmo dos torcedores. Mas depois esse entusiasmo se transforma numa profunda decepção e muitas vezes numa caça às bruxas, sem entender a razão do que realmente ocorreu. Dentro desse preâmbulo de clubes com diferentes objetos se defrontando, nós tivemos a vitória suada, difícil, do Santos frente à Ferroviária. Sim. Ferroviária mostrou que será nesse campeonato uma das boas equipes do interior. O Santos ainda na busca de sua melhor definição com São Paulo. São Paulo goleando o Mirassol por 4-1, mas atenção, é um resultado que pode iludir um pouco, porque na verdade o São Paulo, que começou perdendo com um gol contra, Sim. só realmente impôs uma clamorosa superioridade quando ficou também em superioridade numérica, em 11 contra 10. Então, eu acho que não é momento ainda de soltar fogos e nem aplaudir demasiadamente. Sim. Muito bom que tenha ganho bem, mas calma com ardor. E que não tem ardor nenhum é o Corinthians, que tem no São Caetano um adversário tradicional, poderíamos dizer o Masa Negra, Sim. e que só conseguiu fugir da derrota no momento final. Tinha criado várias oportunidades de gol, mas só na última, quase aos 49, é que conseguiu marcar o gol do empate. Para variar, porque o Carlinhos deve ter ficado contente. Exato. Ele vai ter muito trabalho pela frente, isso não é novidade nenhuma, mas apenas a ratificação de tudo aquilo que se esperava. E empate, também 1-1, entre Palmeiras e Red Bull, com a diferença que o Palmeiras saiu na frente, o Red Bull empatou, e no segundo tempo o Palmeiras tentou o gol da vitória, mas não conseguiu. E até um fato curioso, na entrevista à imprensa, o Scolari teve dor de barriga e teve que sair correndo. Coisas que acontecem Exatamente. eventualmente no momento menos propício. Sim. Refiro-me claramente não ao resultado, mas à dor de barriga. Sim. E isso faz com que o campeonato, que terá nada menos que 90 dias de duração, são 3 meses inteiros, ainda deva trazer muita curiosidade, muito resultado inesperado, com pouco a pouco o começo de subida de rendimento dos grandes, enquanto que
aqueles que não têm outros objetivos, praticamente já estão no topo, não vão poder melhorar, poderão até mesmo, eventualmente, dependendo de como foi conduzida a preparação, cair um pouquinho de rendimento até o final. Mas, de qualquer forma, é um campeonato interessante. Eu acho que ele está mal situado dentro da temporada. Talvez uma outra colocação, com outro regulamento, com outro formato, mais curto, mais enxuto, quem sabe 8 times, 4 grandes, os 4 melhores do interior, que fariam antes uma eliminatória. Faria esquema de playoff, né? Exato, poderia ter mais interesse. Mas aí deve-se também levar em consideração o fato de que, com esse regulamento, todos os clubes do interior têm sempre a visita de todos os grandes. Isso faz com que tenha pelo menos 4 grandes arrecadações, possa, se o time for bem, fazer com que a torcida se entusiasme. Enfim, eu acho que é um mal menor, até que não se faça uma remodelação completa de toda a estrutura do futebol brasileiro. Isso não seria sem tempo, mas esse entendo que é um mal menor. Passando do outro lado do oceano, continuam em desenvolvimento normal depois das férias os vários campeonatos europeus, em alguns casos, como na Inglaterra, praticamente não tem interrupção, tem sempre jogos seguidos, e começam a aparecer alguns casos meio polêmicos. Na Itália, por exemplo, finalmente, já que a novela vem se arrastando há mais de 2 meses, o Higuaín resolveu a sua vida, o Milan o cede ao Chelsea, e ele vai em busca de uma nova oportunidade. Aí é um negócio triangular, porque o passe ainda pertencia a Juventus, estava emprestado, enfim, todas as peças parecem que encontraram seu lugar, e ele vai para um time que tem um técnico novo, um técnico que gosta dele, o italiano Sarri, que o teve sob sua direção no Napoli. Sarri que, porém, já está sendo um pouco discutido por parte da torcida, tanto que outro dia, numa entrevista, ele deixou de falar inglês, falou em italiano, dizendo que, olha, é meio difícil você incutir na cabeça de jogadores que estão acostumados a outro esquema de jogo, o meu esquema, que se baseia notadamente no posse de bola, algo tipo um pouco Guardiola. Enfim, essas são coisas que ocorrem, com também outras transferências, o Morata que pode encontrar um novo lugar eventualmente no Atlético Madrid, outros jogadores que buscam sua afirmação, já que não estão satisfeitos onde estão, e a crise do Real Madrid. O Real Madrid parece que perdeu o rumo, perdeu o Zidane, perdeu o Cristiano Ronaldo, e parece uma nau ao revés das ondas e das tempestades. O técnico Solari é um técnico de momento, tem conseguido mais ou menos lidar com o vestiário, em alguns casos não, o caso do Isco, por exemplo, que eu acho um bom jogador e que com ele não joga. Então eu vejo que ainda teremos para o time tão caro ao presidente Florentino Pérez alguns momentos meio tempestuosos. Vamos ver o que vai acontecer. E será muito curioso ver se o Real Madrid se classifica ou não para a Champions League. Deixa eu só voltar um pouquinho no Campeonato Paulista aqui. É uma pergunta rápida que eu quero fazer para você. Obviamente, para os times do interior é o campeonato, né? Sim, é o campeonato, é aquilo que dá dinheiro, é aquilo que movimenta os torcedores, que depois, o resto da temporada, eles te amargar muitos meses sem grandes atrações. Exatamente. Dos 4 grandes, quem que você acha que esse campeonato é o mais importante no momento? O São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Bom, para o Palmeiras o campeonato não tem grande importância. Todo mundo está convencido
de que vai ser apenas a rodagem do time, Sim. ver como é que o Scolari vai dividir entre titulares e reserva, entre time titular e time alternativo para fazer um revezamento e chegar a um bom resultado. Eu acho que será particularmente importante para Corinthians e para Santos. Corinthians porque tem um novo técnico que veio cercado de grande expectativa, grande esperança, Sim. de repetir aquilo que ele já fez uma vez. Sim. Oxalá o consiga. O Santos porque se confiou num técnico estrangeiro, São Paulo, e tem que ver o que é que ele consegue fazer no retrospecto dele, quando ele teve tempo para trabalhar, teve alguns bons resultados. Quando não teve, foi um desastre. Sim. Veja a seleção da Argentina na Copa do Mundo. E numa posição intermediária, o São Paulo, que confia no seu técnico e parece que está disposto a dar-lhe tempo para chegar a um bom resultado. Tem o Hernanes, que pode ser o elemento de calmaria, de acerto, aquele jogador em que se dá a bola quando você não sabe o que fazer, diz, bom, leva, Sim, em leva. vez de fazer alguma coisa. Exatamente. Então eu vejo isso. Palmeiras tranquilo, São Paulo mais ou menos tranquilo, Corinthians e Santos na busca de uma afirmação. Tá bom. Bom, pessoal, essa semana aqui foi isso. Eu agradeço a audiência de vocês. Se você vem sempre aqui na coluna do Karsug, deixa o seu comentário aí, deixa o seu joinha, como se fala aí no YouTube. E a semana que vem a gente tá de volta. Tchau! Tchau!